Bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Vamos falar agora a respeito das transformações da matéria. A matéria ela pode ser modificada, ela pode ser transformada. Existem basicamente dois tipos de transformações. Existem as transformações físicas e existem as transformações químicas. O que seria uma transformação física? Exemplo, suponha que eu tenho uma barra de cobre e submeto essa barra de cobre a um aquecimento e utilizo essa barra de cobre para produzir fios. O que eu modifiquei nessa matéria? Houve uma modificação? Houve. Mas o que eu modifiquei quando eu fundi essa barra de cobre e produzi a partir disso fios de cobre? Houve a mudança na forma. Houve a mudança na forma. Deixou de ser cobre? Não, continuou sendo cobre. O que mudou? Mudou a sua forma. Então, a primeira característica que evidencia uma transformação física ou um fenômeno físico é mudança na forma. Próximo exemplo. Suponha que eu pego um carvão e trituro esse carvão. Vai deixar de ser carvão? Não. Pessoal, a dica para saber se houve uma transformação física é a seguinte: é pensar se houve modificação na estrutura química da matéria ou não. Quando eu trituro o carvão, ele vai deixar de ser carvão? Não. Se ele não vai deixar de ser carvão, houve uma modificação? Houve. Mas houve uma modificação física, uma transformação física. Por quê? Porque ele continua sendo carvão. O que mudou? Houve uma mudança na sua aparência. Próximo exemplo. Suponha que eu pego uma barra de ouro, e faço o processo de fusão. Vocês que estudaram comigo a transformação da matéria sabem o que é fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, uma mudança no estado físico. Quando eu submeto a barra de ouro ao aquecimento acima da sua temperatura de fusão ou na sua temperatura de fusão, ela vai se fundir, ou seja, ela vai derreter. Primeira pergunta: professor, como é que eu vou saber se é uma transformação física ou se é química? Simples. Quando ela se funde, ela deixa de ser ouro? Não. Vai continuar sendo ouro. O que mudou? Mudou o estado físico. Olha só. Então temos uma transformação física ou fenômeno físico. Terceira característica: a mudança no estado físico. Sofreu o quê? O processo de fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido. E professor, o que seria o fenômeno químico? Vamos comigo agora no quadro. O fenômeno químico vai acontecer uma mudança na sua estrutura química. Pensa comigo dessa forma. Suponha que você tem uma substância A, está aqui a substância A. Essa substância A reage com B e forma C. Ou seja, C é algo que é totalmente diferente de A e diferente de B. Ou seja, formou outra substância química. Então, qual é a palavra-chave para identificar se houve um fenômeno químico? A palavra-chave ou a frase-chave é que houve a formação de outra substância química. Então, como é que eu vou saber se houve um fenômeno químico? Nós vamos ver algumas características que evidenciam que houve ou que ocorreu um fenômeno químico. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é a queima dos fogos de artifícios. A queima dos fogos de artifícios é um fenômeno químico, porque há mudança na estrutura química da matéria. O átomo, quando ele é submetido a calor, é submetido ao aquecimento, ele salta de um nível de menor energia para um nível de maior energia. O elétron do átomo
salta de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Quando ele volta para o seu estado fundamental, para o seu estado anterior, ele libera radiação na forma de luz. E cada metal vai liberar radiação em uma cor diferente, ou seja, cada comprimento de onda vai ter uma característica de cor, beleza? Então a queima dos fogos de artifícios é um fenômeno químico, que é evidenciado por uma mudança em quê? Uma mudança na cor. Então, mudança de coloração, pessoal, é um dos indícios de que houve uma transformação química que é muito comum no laboratório. Várias reações químicas que fazemos no laboratório, elas vão gerar uma mudança de cor. E a mudança de coloração evidencia que houve uma transformação química, ou seja, que houve uma reação química. Próximo exemplo que eu vou dar para vocês é a queima de hidrocarbonetos. Exemplo, o gás de cozinha, a mistura de propano com butano, quando ele é queimado na presença de oxigênio, ele libera gás carbônico. Então, toda reação de combustão libera o quê? Gás carbônico mais água. Isso trata-se de quê? Uma transformação química. Por quê? Porque houve a formação de novas substâncias químicas. Tranquilo? Houve o quê? Liberação de calor. Então, segunda característica de uma transformação química é liberação de calor. E aqui eu já dou outro exemplo de uma evidência que é o resfriamento. Algumas reações químicas, alguns produtos que são formados a partir de reações químicas, acontece um resfriamento do produto formado. Outra evidência também é quando você faz uma reação química, por exemplo, você pega um copo com água e adiciona um comprimido efervescente. Esse comprimido efervescente, ele vai reagir com a água e vai liberar um gás. Esse gás que foi liberado evidencia que houve uma transformação química. Então, liberação de gás. Liberação de gás e também formação de um sólido. Por exemplo, se você reage o ácido sulfúrico com açúcar, o ácido sulfúrico é líquido, o açúcar é sólido. Depois que eles reagem um com o outro, forma-se o quê? Forma-se um composto escuro, um composto preto, que é basicamente carbono. E esse composto preto, basicamente carbono, é um sólido. Ou seja, formou-se um sólido que evidencia que houve uma transformação química. Além de ter uma mudança na coloração, que o açúcar é branco e o produto formado foi preto, houve também a formação de um sólido. Tranquilo? Outro exemplo de transformação física, que às vezes os alunos confundem achando que é transformação química, é quando adiciona em água um sal ou açúcar. Por exemplo, adiciona o cloreto de sódio em água ou adiciona-se o açúcar em água. Houve a transformação química ou houve a transformação física? Houve a transformação física. Por quê? Porque o açúcar ele vai continuar sendo açúcar. O sal ele vai continuar sendo sal. O que mudou foi o quê? Que tanto esse sal quanto esse açúcar, agora eles vão estar dissolvidos em água, evidenciando que houve uma transformação física e não transformação química. A emissão de luz pelos vagalumes é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? É um fenômeno químico. É um fenômeno químico chamado também em química de bioiluminescência, que é a emissão de luz. Então houve o quê? Uma mudança na cor. A produção de soro fisiológico é um fenômeno químico ou um fenômeno físico? A produção de soro fisiológico, que é cloreto de sódio a 0,9%, é um fenômeno físico. Por quê? Porque houve apenas a dissolução do sal na água. Foi o exemplo que eu dei. Foi o exemplo que eu dei para vocês anteriormente. O que houve? Houve apenas a dissolução do cloreto de sódio em água. Vai continuar sendo cloreto de sódio? Vai. Então houve uma transformação física.
Então cuidado com esses exemplos. Toda vez que você tem um soluto e esse soluto se dissolve em um solvente e ele continua mantendo a sua característica, houve um fenômeno físico e não um fenômeno químico. Tranquilo? Te aguardo na próxima videoaula. Um abraço. Inscreva-se no canal Química com o Professor Júnior. Caso queira participar do nosso grupo de estudos do canal Química com o Professor Júnior, deixe o seu contato no comentário do vídeo e a nossa equipe vai estar adicionando você. Desde já, bons estudos, um abraço.